Meu nome é Andréa Copa, eu sou assistente acadêmica aqui do LABOR, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, aqui da Fundação São Paulo, da PUC. E nós estamos na PUC desde fevereiro. Que abriu esse departamento, que não é ligado, não é vinculado a nenhum curso específico, mas é vinculado diretamente a uma mantenedora, que é a Fundação São Paulo. Nós somos praticamente uma produtora de conhecimento, uma think tank, que tem na sua base 8 linhas de pesquisa. Não vou ficar falando muito, enfim, ninguém está aqui para dar aula, mas uma das nossas linhas de pesquisa é religião e espiritualidade. Dentro dessa linha de pesquisa, nós organizamos desde o começo do ano uma série chamada Religião Contemporânea. Quando eu digo nós, o professor Pondé, que infelizmente não pôde estar aqui, manda um abraço a todos, eu e todos nós, pesquisadores do LABOR. Essa série Religião Contemporânea está disponível no YouTube, no canal da PUC, e o semestre passado nós tivemos 5 representantes de religiões. Um sheik, um rabino, um pastor, um padre e um pai de santo. Foram palestras incríveis e no dia 26 de junho todos eles se reuniram e fizemos um bate-papo, uma mesa redonda. Este semestre a gente retoma a série, então é Religião Contemporânea 2, a revanche, o retorno, a volta dos que não foram praticamente. E aí a gente convidou nossos 2 amigos agora, o Marcelo e o Lorde A, para falar especificamente sobre novas espiritualidades, porque eu acho que esse assunto precisa ser mais desenvolvido e é uma pesquisa que a mim e que a vários pesquisadores aqui do LABOR interessa demais, estamos envolvidos nessas pesquisas. Então, hoje a gente vai discutir realmente, a ideia é cada um fazer uma apresentação da sua área de pesquisa, da sua espiritualidade, durante no máximo meia hora cada um, e depois a gente vai abrir para discussão. Então a gente começa, é muito gratificante para a gente fica muito honrado começar o semestre, a nova série com vocês 2 aqui. Setembro, por exemplo, no final de setembro a gente vai ter Espiritismo, acho que 28 de setembro, alguma coisa, porque já estavam me dando porrada. Por que não tem Espiritismo? Por que não tem Espiritismo todo mundo, né? Por que não tem Budismo? Aí agora sim, não dá, né? A gente chega lá aos poucos. Mas espero que vocês aproveitem. Quem ainda não conhece o LABOR, eu vou pedir para colocar o nome e o e-mail, aliás, todo mundo, né, no caso, porque aí a gente manda as informações. Peço para vocês também se tirarem foto, pode tirar foto, pode filmar, pode fazer o que quiser. Marca o LABOR nas redes sociais, LABOR PUC SP, porque aí a gente já faz um trabalho de redes sociais, tá bom? Obrigada, gente, bom evento. Vou ficar lá para ajudar o Marcelo, porque eu esqueci o passador de slides. Amadores. Vamos lá. Eu começo, então. Comece. Bom, boa noite, então. Eles me convidaram para falar sobre cabala hermética. Então, geralmente são 2 palavras que o pessoal escuta separadamente. Então, uma é cabala e outra é hermetismo. Então, para isso, eu precisei fazer uma timeline aqui para a gente entender o que diabos é cabala hermética, né? Pode ir primeiro. Na verdade, volta um segundinho. A cabala hermética está estruturada ao redor dessa estrutura que a gente chama de árvore da vida. E quando a gente fala de Kabbalah, geralmente você pensa no judeu, ou num fã da Madonna. Então, mas a pegada é que a Kabbalah judaica é uma das Kabbalahs. Então existem várias Kabbalas. Então elas foram se ramificando ao longo da história do mundo, né, até chegar nessa daqui. Então, vamos começar uma breve relatinho, pode ir. A Kabbalah, ou as Kabbalas, elas começam no Egito com as ordens de construtores, ou os maçons, ou os grandes sacerdotes construtores. E eles era uma ordem secreta. Por que era secreta? Porque eles estudavam engenharia e a arte bélica e a construção. Então o engenheiro fazia os castelos, as torres, os barcos e as catapultas. Então você não podia pegar qualquer zequinha no meio da rua, ensinar para o cara a construir a catapulta, os barcos de guerra, as passagens secretas do castelo, dar um diploma, dar um parabéns e mandar o cara embora. Você corria o risco do cara ir para outra vila e você ser atacado com todas essas armas de guerra. Então, para você poder ter acesso a esse material, esse conhecimento, você precisava ser iniciado.
né? E o pessoal morria de medo desses sacerdotes, porque eles falavam assim, pô, esses caras são magos, são mágicos, né? Mas na verdade eles tinham uma qualidade que todo o resto do planeta não tinha, que era eles sabiam ler e escrever. Então você imagina, pra gente, todo mundo aqui sabe ler e escrever, então a gente não dá valor. Mas imagina uma sociedade onde todo mundo é analfabeto. E aí de repente chegava um sacerdote, aí o cara olhava os papiros com os rabiscos de tinta, e de repente, do nada, o cara sabia a história inteira da cidade, os governantes da cidade, quem estava trabalhando aonde, quem tinha que fazer o quê. Então ele chegava e falava, Lorde, você vai construir o telhado ali, beleza e tal. Aí eu precisava ir embora. Daí chegava um outro mestre. Do nada ele olhava um pedaço de papel ou uma parede, e ele virava e falava, bom dia, Lorde, o senhor terminou o telhado que você estava fazendo? Ele ia olhar e falar, como que você sabe disso, mano? Então criou-se aquela estranheza, aquele medo e aquele respeito, né? Porque obviamente esse conhecimento é sobrenatural. Muitos milênios depois, o Carl Sagan diz que o livro é a prova de que o humano sabe fazer magia. Porque ele olha uma árvore morta, com um monte de rabisco de tinta, e um cara que morreu há 500 anos conversa com o cara dentro da cabeça do cara. E a hora que você fecha aquela árvore morta, você tem uma informação que ela veio literalmente do nada. De uma voz da sua cabeça interpretando um rabisco. Então, se isso não é magia, então não existe magia, né? Então, eles eram muito temidos e respeitados. Pode tocar mais. Mas esse conhecimento ele sai do Egito em 3 partes principais. A primeira é a Cabala que todo mundo conhece, né? A Cabala hebraica. Então, Moisés, todo mundo já assistiu, já viu filme da Disney, tem na novela, tem na Bíblia, tem um livro, tá na Record, então vocês conhecem bem. Então Moisés traz esse conhecimento, então, onde tem 10 mandamentos, na verdade é um jeito simbólico de falar que eles trabalham com as 10 sefirot, as 10 esferas, né? São emanações de Deus. Então você tem um ser humano que nasceu do barro, simbólico, e ele tenta chegar receber, né? Cabala quer dizer receber esses ensinamentos para chegar mais próximo do divino. Então ele tenta se tornar mais sábio, mais inteligente, mais generoso, etc. Por outro lado, eles não foram os únicos que foram nas pirâmides. Os gregos também foram até lá e aprenderam com esse conhecimento. Só que eles chamam isso de gnosis. Então a gente conhece isso através das escolas pitagóricas. E dos rituais de Eleusis e dos rituais de teatro. Então, a diferença principal desses duas escolas de pensamento, é que os judeus são monoteístas e os gregos são politeístas. Então, os judeus acreditam num único Deus, e aí você tende a chegar mais próximo da divindade, se tornando uma pessoa melhor. Então, você recebe aí a beleza, a sabedoria, a inteligência, etc. E para os gregos, eles observam através do teatro. Então eles têm um deus da beleza, deus da sabedoria, um deus da guerra e deuses que significam e representam essas estruturas humanas. Então você assiste a peça de teatro e fala, porra, esse cara foi legal, ele fez isso, ele se deu bem, então eu vou imitar. Ou esse cara fez isso, ele se ferrou, então eu não vou fazer igual. E aí você conseguia aprender observando o teatro, né? Então vocês já devem saber disso, mas o teatro originalmente ele era um ritual iniciático. Não era uma peça de teatro. Se bem que hoje em dia as pessoas usam isso para ensinar, né? Eu costumo brincar e falar que se o Tony Ramos pintar o cabelo dele de azul na novela, no dia seguinte metade da população pintou os cabelos de azul. Que o pessoal macaqueia a novela. Então isso vem até os dias de hoje. Você aprende através da observação. Então nos ritos. E no meio do caminho tem o Ifá, que a galera costuma esquecer que o Egito fica na África, né? E esse conhecimento ele desce através da rainha da Etiópia, se mistura com o xamanismo tribal e dá origem ao culto aos orixás ou culto da natureza. Ou seja, a gente tem aí 3 símbolos diferentes para a mesma coisa. Então você vai ter lá a força, o deus da força e um deus da montanha. Uma deusa da beleza, a beleza e as águas que correm. Então são 3 símbolos diferentes que reverberam a mesma ideia. Pode passar. Dos gregos, essa ideia dos deuses como conceitos foi para os romanos.
E aí eles modificaram um pouquinho. Então todo mundo, eu gosto de dar o exemplo na palestra de Poseidon. Todo mundo sabe quem é Poseidon. Todo mundo sabe quem é Netuno. Todo mundo acha que é a mesma coisa, não é. Poseidon, ele é um deus malvadão. Ele afunda barco, ele tem tempestades, ele chama o Kraken, ele destrói as cidades, ele é meio bravo. Já Netuno é gente boa. Netuno te dá ouro, moedas, dinheiro, mulheres, vinhos, etc. Por que a diferença se ele é o mesmo deus? E na verdade é fácil de entender. Os gregos, eles não dominavam a navegação. Então quando o cara ia no barquinho, ele não sabia se ele realmente ia chegar do outro lado ou se ele ia caputz. Então ele tinha esse reflexo. Já Netuno, os romanos já tinham dominado o Mediterrâneo, era o quintal da casa dos caras. Então eles navegavam e por isso que Netuno não é um deus malvado. Aí a gente vai aprendendo que os deuses vão se modificando de acordo com a cultura, né? Os romanos, eles entram pela Europa e eles vão entrando em contato com as outras civilizações, né? Os vikings, francos, celtas, gauleses, lusitanos. Cada nova população que eles entram em contato, esses deuses vão amalgamando e esses símbolos vão se alterando. Então um exemplo bacana, que eu gosto de citar, é que a gente acredita que o inferno é quente, né? Você vai para o inferno, tem fogueira, diabinho lá te espetando com o tridente e tal. E para os vikings o inferno é gelado. Porque se você chegasse pro viking no meio da neve e falar, mano, o inferno é quente, cara, ele vai falar, é pra lá que eu quero ir. Aí você chegava pro viking e falava, mano, você tá com frio? O inferno é mais frio, mano. Por outro lado, o céu pra gente é ar-condicionado, anjinhos tocando harpa, é tipo um oásis, que os caras estavam no deserto. O céu dos vikings é Valhalla, que é um grande salão onde você tem um monte de mulher, um monte de javali e um monte de cerveja. Então, é mais agradável. Daí a gente aprende que religiões, na verdade, eles são o que os caras querem ouvir. E os diversos deuses pagãos, eles nada mais são do que aspectos do nosso subconsciente ou da nossa consciência que a gente tende a melhorar como pessoas, né? Pode mais um? Enquanto isso, os judeus estavam lá de boa, passando essa informação da Cabala, né, os sefirote, os caminhos, a meditação nas letras de Deus, tudo isso aí de boca a ouvido. E surge a Igreja Católica. A Igreja Católica passa por cima de todo mundo na Europa e eles, onde você tinha um deus pagão, eles transformavam num santo. Então você tinha lá Siegfried que matava um dragão e ficava com a princesa, tal. Agora São Jorge. Ah, era uma deusa da colheita, sim, Santa Brigitte. Ah, não sei, santo. Então todo santo católico é um deus pagão que foi atravessado. Aí você fala, pô, mas por que os caras só modificavam? Você fala, não é que eles só modificavam, eles modificam até hoje. Não tinha lá, antigamente, o pessoal da minha época vai falar que o rock era do demônio. Hoje tem rock gospel. Então, pô, era do demônio, mas o gospel pode. Então agora tem samba gospel, pagode gospel, filme pornô gospel. Então os caras vão adaptando. Então é mais fácil do que dar murro em ponta de faca. Você vai manipulando e trazendo isso para esse lado. E um belo dia, por volta do século XIV, quando eles colaram nos judeus, né, eles passaram, teve as cruzadas, muçulmanas, etc. Quando eles chegaram nos judeus, eles falaram, ou vocês se convertem ou vocês vão tudo para fogueira. Então eles falaram, beleza. Só que eles não se converteram porra nenhuma. Eles fingiram que se converteram, eles viraram os marranos, né? Então não sei se alguém aqui tem o sobrenome Oliveira, Pinheiro, nome de árvore, então vocês vieram de judeus convertidos. Eles adotaram o nome de árvores por conta da própria árvore da vida, lembra que eu falei lá no começo da explicação. Só que também surge aí a Cabala cristã, que é a nossa, mais uma Cabala, a terceira Cabala. Que é o quê? Como a Torá é o Velho Testamento, eles adaptaram para o cristianismo a partir do Velho Testamento. Então eles começaram a contar as mesmas histórias que os judeus já estudavam na Torá, só que pela vertente do cristianismo. Então a explicação pelo Velho Testamento. Qual é a diferença principal? Pode mais um. É que na Cabala judaica você não pode ter imagens. Então você medita só nas letras, no nome de Deus. Você não tem o culto a nenhuma imagem. Vocês sabem, no Islã também é assim. Se você fizer um desenho do Maomé, eles
entram aqui e dão tiro em todo mundo. Então você não pode fazer isso. Mas no catolicismo, como eles já faziam tudo isso, você podia. Então eles conseguiram, naquele momento, trazer tudo e criar o Renascimento. Você volta um... Eles fizeram o que a gente conhece hoje como arte renascentista. Porque isso foi na Itália, e isso juntou toda esse cabedal de informações. Então nós temos a base da Cabala e a base do hermetismo, que é o quê? Os deuses gregos, os símbolos, os códigos. Nesse momento surgem os primeiros tarôs. Então o tarô ele é composto de 22 arcanos maiores e 56 menores. Esses arcanos maiores eles têm correspondência direta com as letras do alfabeto hebraico. E eles têm símbolos que eles pegavam dos triunfi e adaptavam para você poder estudar. E eles também pegavam os planetas e a visão da astrologia, astronomia, e trabalhavam também da maneira hermetista. Então, a gente fica aí com 3 grandes cabalas. A gente tem a cabala judaica, que é a muito mais conhecida de todo mundo. Eu acho que já veio gente aqui falar disso. Geralmente é o rabino, ele é bem dogmática. Não, a gente ainda aqui não... no Lavô, só fazer uma parte, no Lavô a gente trouxe um rabino mais reformista. Mais reformista, ortodoxo. Não, nada ortodoxo. Nada ortodoxo. Da Então, vertente mais liberal. você vai ter várias vertentes dessa cabala. Os mais ortodoxos, que é aqueles caras que vocês conhecem lá de Higienópolis, até Não fala assim. os caras mais tranquilos de todos. Então você vai ter aí uma série. Mas é uma religião, então ela está dentro de dogmas e ela tem certos preceitos e você precisa atender a certas finalidades. Você vai ter a cabala cristã, que ela deu origem à alquimia e ao rosacrucianismo. Né? Então ele fazia alegorias usando símbolos herméticos. Então, por exemplo, a rosa, né? A rosa cruz, ela representa a alma humana e o ser humano. Então ele diz que cada pessoa tem que cuidar da sua própria alma como se fosse um jardim. Então você tem que dar água, que são as emoções, você tem que adubar e cuidar da terra, que são os seus bens materiais, você tem que ventilar tudo, que é a inteligência, você tem que dar a luz do sol, e quando as rosas florescerem na sua cruz, vão vir as abelhas, e elas vão polinizar e ajudar a polinizar outros jardins. Né? Então era uma figura de linguagem para explicar que você deveria estudar muito, e se você fosse uma pessoa muito iluminada e tal, você conseguiria polinizar e ajudar outras pessoas. E finalmente a cabala hermética, que ela entrou para dentro das ordens de construtores, né? Ela era muito usada nas guildas, né? A patrona era uma deusa chamada Moneta, que é a própria moeda, é a deusa da memória, que depois os construtores usavam ela como uma lembrança do trabalho. Então, tipo, o Lorde já trabalhou o dia inteiro, ele vai querer comprar vinho de noite. Como é que eu vou dar vinho? Como é que eu sei se ele trabalhou ou não? Então, quando ele trabalhou a tarde inteira, o mestre maçom, né, o maçom que eu digo engenheiro, dava umas moedas para ele. Aí ele chegava para mim e falou, como é que eu sei que você trabalhou a tarde inteira? Ele, porque eu tenho essa moeda que representa a memória do meu trabalho. Então, e aí surgia o comércio. E trabalhava-se muito com símbolos. Então, dentro da cabala hermética, a gente tem as ordens maçônicas e depois as ordens ditas herméticas mesmo. Aston Argento, Golden Dawn, todas as ordens que lidam com tarô, com astrologia, com runas, etc. Então essas são as principais. Eu gosto muito da cabala hermética porque mais para frente ela também vai se misturar com o mundo pop. Então existia um pesquisador chamado Joseph Campbell. Então ele fez uma pesquisa gigantesca sobre mitologias comparadas e ele chegou à conclusão que todos os mitos de todas as religiões eram um mito só, que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo, mas eles estão todos na mesma vibe ali. E ele tem um livro muito bom chamado Poder do Mito e tem um documentário do Poder do Mito. E esse documentário foi gravado com 2 cineastas, eles ficaram 6 meses com Joseph Campbell. Eles são quase desconhecidos hoje, talvez vocês lembrem dele, um chama Steven Spielberg, o outro chama George Lucas. E aí depois deles passarem 6 meses com eles produziram e fizeram um filme, que é meio desconhecido talvez, vocês já tenham ouvido falar, que chama Star Wars, que traz toda essa essência da jornada do herói dentro do cinema. E aí a gente tem absolutamente todos os filmes de Hollywood copiando isso, todos os livros e tudo mais.
Isso aqui eu costumo às vezes explicar, dentro da maçonaria, a gente trabalha muito com o ritual de alquimia por causa desse camarada chamado Elias Ashmole. Então ele trouxe todo o ritual alquímico para dentro dessas ordens iniciáticas quando ele estruturou os cargos, né? Então essa é a essência do que é a tal da cabala hermética. Então, essa é a última. Eu já vou acabar. Acho que até nem gastei todo o tempo. Eu fico aqui 1 hora, 2, escutando. Fica tranquilo. Essa estrutura da árvore, ela representa toda a estrutura do ser humano, do mais mundano e profano até Deus, que é o divino, né? Eu nem trouxe aqui para a gente não entrar nesses detalhes chatos de estrutura e tudo, porque eu não sabia se ia dar tempo, ia demorar demais. Mas basicamente todo mundo pode se tornar um super-herói. Então a gente vê pelo Harry Potter que ele é o maior mago do universo, lá, o Jedi também é o melhor, o Neo é o maior, todo mundo, mas eles nunca sabem que eles são heróis. Então eles são chamados para a aventura, eles olham, ei, você que está aí, tem um mundo muito diferente desse de que é só acordar, trabalhar, pagar conta e dormir, assistir novela. Você pode vir para um mundo mágico diferente, entender os símbolos, né? E aí eles vão te trazer para um segundo degrau, que chama Yesod, que é a fundação. Então você, dentro dessa fundação, você começa a observar o mundo dentro dessa espiritualidade diferente. Aí você adentra o templo de Salomão simbólico, você vai ter aprendiz, companheiro e mestre. Então, a razão, a emoção e lá em cima o mestrado. E depois você pode simplesmente avançar. Você vai ter o rigor, a misericórdia, lá em cima o entendimento, a sabedoria e finalmente o divino. Então o que prega a cabala hermética? Ele fala assim, você pode estudar todas as religiões, todos os símbolos, e você vai aproveitar o que tiver de bom de cada uma e descartar aquilo que não serve para nada. Então você pode estudar todas as religiões e falar, pô, isso aqui eu gostei, isso aqui é legal. Ah, isso aqui eu não curti, isso aqui é uma porcaria. E descarta. Então você vai trabalhar no quê? A cabala hermética, ela prega uma coisa chamada verdadeira vontade. O Campbell chamava de bliss. Então o Campbell falava assim, follow your bliss. Falava, siga o seu tesão. Siga a sua verdadeira vontade. Sim. Que é o dom. A Igreja Católica chama de dom. Cada um chama de um jeito diferente. A teosofia chama de mestre interior, mestre interno, eu superior, anjo da guarda. Cada religião que vocês forem pesquisar vai ter um nome para isso. Que é essa esfera aqui do meio. Chama Tiferet, a beleza no hebraico. Então o nosso objetivo é, em primeiro lugar, tentar descobrir qual é a nossa verdadeira vontade. Então o que nós estamos fazendo aqui? Então você pode fazer uso de oráculos, como tarô no estudo, você pode fazer uso do mapa astral, você pode fazer uso de exercícios de ritualística para você conseguir se autoconhecer. E uma vez que você descobriu essa sua verdadeira vontade, que é tipo o seu dom, e dom pode ser qualquer coisa, pode ser tipo pintar, fazer pastel, pode ser absolutamente tudo. Todas as pessoas são uma fagulha divina, né? A gente tem Deus lá em cima, ou o universo, né? Eles nem chamam de Deus, é o grande arquiteto do universo, Alá, Deus, o cérebro, qualquer nome. Cada um que você perguntar vai dar um nome diferente para a mesma coisa. E cada um de nós é um ser único e exclusivo do universo. Então, pela cabala hermética, nós acreditamos que o universo inteiro é consciente e cada um de nós é uma maneira que o universo tem de se auto-enxergar. Então, por exemplo, se ele pegar pelos meus olhos, ele vai ver, sei lá, um homem branco, hétero, cis, paulista, etc. Mas ele também pode se enxergar o mundo como a menina, criança da Nigéria, pobre. Ou um chinês milionário de Hong Kong, ou 7, 8 bilhões de olhos diferentes. E, de acordo com algumas vertentes, fala que também ele vai se enxergar através de animais e pássaros e etc. e tudo. Então nós somos um ponto do universo nos auto-enxergando. E, como tal, a gente vai desenvolver isso. Então qual é o nosso objetivo aqui? Fazer a cocriação com o Criador geral e tentar transformar o mundo em alguma coisa melhor do que ele estava antes. Então você pode fazer uso do quê? De todos os símbolos que você quiser para utilizar isso. Então o pessoal que é junguiano costuma gostar muito, porque ele tem muita
interpretação de símbolo, interpretação de sonho, oráculo, tudo para te guiar para você se tornar quem você é. E aí, quando você chegar nesse nível de bliss, você vai causar uma mudança e uma melhoria no universo. E, finalmente, quando você morre, você tem que ter deixado isso melhor do que você voltou, né? Então, geralmente o pessoal pergunta, mas e Deus? Né? Cabala hermética acredita em Deus? A gente responde assim, é irrelevante Deus. Porque se a gente pensar nos 3 principais modelos de pensamento filosóficos, se os ateus estiverem certos, se você morrer e acabou, a cabala hermética está excelente, porque você vai passar a sua vida inteira estudando arte, estudando ópera, estudando música, conhecimento, mitologia, símbolos, vai tentar se transformar em uma pessoa melhor e depois que você morrer o mundo vai ter alguma coisa um pouco melhor do que já foi. E se você morreu, foda-se. Se os espíritas estiverem certos e as religiões espiritualistas estiverem certos, se você estudando a cabala hermética, você também ganha. Porque você vai morrer e, teoricamente, você vai reencarnar, mas, de acordo com a vertente, você vai ou pegar aquilo que você faz e fazer um pouquinho melhor, né? Sabe aquelas histórias de que o cara que toca muito piano, ele tocava piano na outra vida e tal. Então, em teoria, se você fizer alguma coisa e se dedicar a essa coisa, quando você morrer, você vai para um nível de evolução maior. Ou sai desse planeta, vai para um planeta melhor, né? Vai para a Capela, vai para algum outro lugar e vai colocar suas coisas à disposição do universo. E se os crentes estiverem certos e você morreu, você vai para o inferno, porque você está estudando coisas do capeta. Mas aí vocês chegam no inferno, vocês falam, pô, eu fui na palestra do Del Débio. Aí eles têm meu número lá, eles me chamam, eu dou um emprego para vocês vão passar o resto da eternidade chibatando crente. Então não tem como perder, ok? Então, brigadão pela paciência. Mas, resumindo, a cabala hermética você vai estudar tudo, ele não para, nunca de estudar, e todos os símbolos, todas as vertentes, você vai pegar aquilo que é melhor e utilizar para se melhorar mesmo, né? Diz uma das lendas que, quando Michelangelo fez uma estátua de um cavalo, o prefeito da cidade chegou para ele e falou assim, caramba, como é que você conseguiu fazer essa puta estátua louca e maravilhosa, daquele pedaço de pedra de granito? Daí ele falou assim, é fácil, eu só peguei esse pedaço de granito, tirei tudo que não era cavalo. E aí está a estátua. Então o que a gente faz nós vamos pegar o que é nós e nós vamos tirar tudo aquilo que não é nós. E aí sobra a perfeição. Então, brigadão pela paciência de escutar isso. Chama o Tony. É o Illuminati. Eles não deixam. Coisou aqui. Eduardo, podia dar um réu? Então, Marcelo, teve essa história que... eu ia jogar um shade aqui enquanto vocês estão resolvendo aí. Então, Marcelo, esse domingo eu organizo uma mostra de cinema, né, no Estação Madame, e nós temos um técnico. Ele que cuida dos projetores e tudo. Só que ele não fala inglês. Ele não lê inglês, mas ele sabe operar os equipamentos. Só que a gente tinha um problema acontecendo com um dos filmes que a gente ia passar. Ele não se encaixava na tela, cortava a legenda. E aí bateu o pânico. O que a gente faz? Algumas pessoas da casa, não, desiste, cancela, não tem o que fazer. O técnico apavorado, olhando para o equipamento e não sabia para onde proceder, porque estava tudo em inglês. E quando eu soube que estava tendo problema, eu me aproximei, dei uma olhada no programa, nas informações, mexi em alguns menus, seguindo as instruções que estavam lá. E eis a minha surpresa, que era só clicar em um único botão ali, e a tela magicamente se enquadrava, e apareciam as legendas, apareciam tudo. E nessa hora que aconteceu isso, minha esposa estava ali comigo também, o que eu falei? Lembra aquela história que o Marcelo sempre conta nas palestras dele? Que você conhece um idioma que as outras pessoas não falam? Porque hoje em dia ser alfabetizado é mais corrente, é mais comum. Mas às vezes você conhece alemão e as outras pessoas não. Às vezes você conhece inglês, outras pessoas não.
E para aquele técnico, naquele momento, foi um momento assim de pura magia. Ele ficou com medo de nem trabalhar mais lá no dia seguinte. Isso foi curioso, mas eu lembrei dessa história que você sempre conta, Marcelo. Bom, aí eu já começo? Ok. Bom, primeiro de tudo, muito prazer. Eu sou Lorde A. Lorde A é um nome artístico que eu uso há 21 anos. Minha carreira é ligada à arte, ao underground, ao alternativo. Eu sou autor de 8 livros. São eles Mistérios Vampíricos, a série Codex Strigoi, que está sendo publicada do Brasil e em outros países. É uma série de 8 livros que formam uma espécie de enciclopédia e de um treinamento para quem procura um assunto chamado Cosmovisão Vampírica. E mais recentemente eu publiquei um livro pela Penumbra chamado Deus é um Dragão, Cosmovisão Vampírica. E a grande pergunta é, afinal de contas, o que é essa história de cosmovisão vampírica? O que é essa história de vampirismo? As pessoas ouvem o termo vampirismo e logo já pensam naquela imagem estereotipada, geralmente de um filme de Hollywood, do que você viu na história em quadrinhos, do que você ouviu falar. Se a pessoa gosta desses temas de espiritualidade, de religiões, elas já pensam em coisas bem tranquilas, em coisas bem legais. Espíritos obsessores, encostos, parasitas astrais. E as pessoas são bem criativas em encontrarem culpados para as desgraças da vida dela. Elas são criativas para encontrarem explicações do porquê que tem aquela energia ruim num lugar ou em determinada área da vida dela. E encostos, obsessores, demônios e, por que não, vampiros, são sempre os primeiros culpados. O que acontece é que, primeiramente, em nome da nossa espiritualidade, eu devo lhes informar que nós nunca tivemos nada a ver com encostos, com obsessores, com nada, com parasitas, com nada desse tipo. Tudo isso foi uma construção que começa a acontecer por volta do século XV, do século XVI, com um ramo do catolicismo, que todos vocês certamente já ouviram falar, um pessoal muito simpático, agradável, extremamente liberal, chamado Santa Inquisição. Não mataram ninguém, não queimaram ninguém, né? Nota. E o que acontece? Quando você tem um inimigo mais poderoso, um inimigo mais charmoso, um inimigo mais interessante, alguém que você pode botar a culpa, você fica livre. Você fica livre. Se você vai enfrentar aquele inimigo, no mínimo você vai ser abençoado. E assim, no século XV, no século XVI, surgem, além dos caçadores de bruxas, surgem uma nova classe de profissionais chamados vampirólogos. Os vampirólogos se preocupavam em explicarem o que era o vampiro, por que eles deviam ser caçados, como eles podiam ser exterminados, com estacas no coração e decapitando a cabeça. Que mamífero na face da Terra você não mata estourando o coração e cortando a cabeça? Eu lhes pergunto. Todos. Mas, enfim, isso vai ser absorvido por uma outra galera chamada poetas e escritores malditos, ou o tal dos românticos, que é um tema que eu adoro. Vai ser absorvido pela indústria musical do século XIX, nas óperas, pelo teatro, pelas publicações de terror amadoras, os Penny Dreadfuls ou os Blue Books, Penny Dreadfuls e Centavos Mortais. Então se criou uma cultura de um vampiro, uma coisa absurda. Os românticos usavam essa imagem do vampiro como uma máscara para tocar em assuntos que eram bastante problemáticos na Inglaterra vitoriana, como sexualidade, como você querer viver a vida da forma que você acha que tem que viver, sem agradar padrões, sem seguir regras estabelecidas pela sociedade, e outros assuntos. Eles também vão confundir, como não tinha um instrumento científico muito bom chamado microscópio. Vocês já ouviram falar do microscópio? Como não tinha microscópio e tuberculose, não se sabia o que era tuberculose e outras coisas, verdadeiras epidemias vampíricas assolaram a Áustria, a Hungria, a Valáquia,
alguns trechos ali da Alemanha também, um pouco na França, mas depois que descobriram esse tal de microscópio, essas misteriosas epidemias vampíricas saíram de cena. E aí tem uma coisa muito engraçada, né, na Áustria principalmente, que é no século XVI, XVII, XVIII, onde estavam as melhores faculdades de medicina do mundo na Europa. Oh, Lord A, estavam na Áustria. Pois é. Quem era o país ali mais próximo que tinha epidemia de vampiro e os corpos desapareciam no cemitério? Para onde vocês acham que iam esses vampiros misteriosos que desapareciam em vilarejos? Para onde iam esses corpos que sumiam dos cemitérios recém-enterrados? Pois é, né? Os austríacos têm muito a responderem nesse sentido, e lá em Dublin, na Irlanda, também. Isso são fatos históricos. São fatos históricos que contrariam uma indústria do turismo vampírico. Então, eu faço essa abertura sempre nas minhas palestras, desde 2003 para 2004, né, para a gente abrir um contexto. E então, o que eram... A gente já sabe agora exatamente o que não eram os vampiros. Então, de onde vieram esses vampiros? As pessoas perguntam. Por volta, a gente vai ter que regredir alguns séculos. Entre os séculos 9 e 10, nós tínhamos uma cidade, uma fortaleza no norte da Rússia, chamada Novgorod, ou Cidade Nova, numa tradução rasteira e simplória. E nessa cidade traduziram de um alfabeto super conhecido chamado glagolítico. Traduziram do glagolítico para o cirílico um livro que vocês já devem ter ouvido falar, que era o Livro dos Salmos. Livro bíblico muito famoso, conta a história, conta os feitos de um rei chamado Davi, que realizou alguns milagres, teve uma vida bastante próspera, proveitosa. E esse livro foi traduzido para um rei pagão daquela região, que havia recentemente se convertido ao cristianismo. E o catolicismo ortodoxo, mais precisamente, ele e alguns reis daquela região foram visitar uma catedral chamada Hagia Sophia, descendo lá pelos rios ali asiáticos, chegando lá em Constantinopla, naquela região, e eles ficaram fascinados pela cúpula daquela catedral e acharam que aquilo era um pedaço do céu e decidiram se converterem àquela nova fé, naquela nova religião. E levaram essa religião para as terras deles, monges, e um monge traduziu, então, para um alfabeto que o rei pudesse ler. E quando ele traduziu isso, numa nota de rodapé, ele escreveu algumas palavras que era... Eu não vou nem tentar repetir como deve ser essa pronúncia hoje em dia, mas basicamente tínhamos os termos Ampir Licht. No século XVI, 6 séculos depois, os católicos traduziram esse termo como eu, o vampiro sugador de sangue, eu, o vampiro sanguinário. Porém, muitos séculos depois disso, já no final do século XX, na Universidade da Califórnia, um estudo de etimologia revelou que nunca foi um sugador de sangue, nunca foi um ser sanguinário. E sim, era uma espécie de termo autodepreciativo. A pessoa dizia, eu, o não merecedor da graça. Graça, conceito interessantíssimo do cristianismo, do catolicismo ortodoxo, do catolicismo romano. Eu particularmente aprecio bastante a noção da graça, mas basicamente o tal monge que fez a tradução quis dizer algo como eu, o não merecedor da graça, de traduzir essas palavras para o meu rei daquela terra. Foi isso, foi nesse sentido que foi usado. Mas no século XVI criaram uma outra história e assim correram as coisas. No século XVI, eles ouviram falar que no norte da Rússia tinham uns ritos onde as pessoas não eram das cidades, né? Eram pessoas do campo, do pagos, e essas pessoas tomavam uma estranha beberragem vermelha, que só podia ser sangue, claro, só podia ser sangue. E depois de tomar aquilo, elas dançavam compulsivamente, eles expressavam vaticínios, profecias, e muitas delas caíam mortas. E logo elas eram pegas, levadas para um outro lugar ali e enterradas. E depois de 3 dias ou 3 noites, às vezes 7 noites, essas pessoas voltavam à vida. E quando voltavam à vida famintas, elas contavam histórias sobre terem deixado seus corpos para trás.
Na verdade, se a gente citar o micro-historiador italiano Carlo Ginzburg, que eu particularmente adoro, essas pessoas diziam deixarem suas peles dependuradas nos galhos mais finos de uma árvore, à beira de um grande e revoltoso rio, e ali elas se transformavam em animais negros, ou montavam em animais negros como bodes, cavalos, morcegos, corujas e outros seres fantásticos, atravessavam esse rio. Segundo os cronistas católicos, eles iam para o inferno, lutarem contra os demônios. Segundo pesquisas de história, eles iam até lá na época do solstício de inverno, a época mais gelada, onde toda a luz solar abandonava o norte da Europa, buscarem as almas do próximo rebanho que ia nascer, porque geralmente no inverno eles sacrificavam toda a carne para terem alimento durante aquele período frio. Eles iam lá buscarem as sementes e ainda os recém-nascidos, nesse lugar chamado Prado das Possibilidades. Mas isso entre o século X e o século XII já era algo que estava se extinguindo, estava se acabando. Quando os cronistas católicos viram tudo isso, eles já começaram a escreverem de orelhada sobre tudo isso e adaptarem essas histórias. Mas a certeza que a gente tem, graças a essas pesquisas, é que o termo Ampir era atribuído a essas pessoas que integravam esses ritos de fertilidade da terra, guildas de profissões marginais, e logo, como eles lidavam com essas coisas, eram pessoas discriminadas, com um código muito próprio de conduta, segredos, artes, ofícios para desenvolverem tudo aquilo. Marcelo deu uma palhinha sobre algumas das especialidades deles. Eu aqui posso também agregar parteiras, porque afinal de contas crianças continuavam precisando virem ao mundo. A gente pode citar também soldados, guerreiros e outras classes de profissionais pouco benquistos, a não ser em tempos de guerra. Podemos citar prostitutas também, e vai ficando melhor e melhor e melhor tudo isso. Bom, esses talvez fossem os Ampir. Porém, há controvérsias. Há pesquisadores que dizem que Ampir eram uma classe desses profissionais que esculpiam as tais das pedras rúnicas. Esculpiam runas em certas pedras para marcarem territórios, fatos relevantes, ou até mesmo feitiços e afirmações poderosas para os povos daquela região. O norte da Rússia foi colonizado basicamente pelo pessoal que descia da Suécia, que vinha tanto do Grande Templo e da região de Uppsala, como também de uma ilha chamada Gotland, que é uma ilha onde tem algumas das pedras rúnicas e registros rúnicos mais antigos e atualmente mais bem conservados do Mar Báltico, do norte da Europa. Hoje, sobre a posse e o governo da Suécia, eles desciam pelos rios, eram conhecidos como varengues, enquanto os vikings desciam pelo Oceano Atlântico e passaram a ser chamados de vikings, né? Os varengues eram mais comerciantes, estavam mais preocupados não só em obter fortuna, mas em construir entrepostos. Esses varengues chegaram até a região de Constantinopla, através dos rios, o que é bastante interessante, e criaram um tráfego de informações e livros, de materiais fantástico entre o Oriente e o Norte da Europa. Mas onde tudo isso se encaixa no que eu vim falar aqui para vocês hoje sobre cosmovisão vampírica, né? André, pode pular para o primeiro slide. Basicamente, cosmovisão vampírica, a gente começa com uma citação de um dos membros de uma sociedade discreta que eu lidero, chamada Círculo Strigoi, e eu vou ler para vocês. Desde já, seja uma pessoa que não defende cegamente que vampiros existem ao pé da letra, como você viu na cultura pop, ou relatos arcaicos. Também seja alguém que não passe o dia em rede social atacando e dizendo que quem acredita em vampiros literais é tudo louco e que nada disso existe. Por que isso? Na cosmovisão vampírica, ela é uma espiritualidade que começa a se organizar em meados dos anos 70, no hemisfério norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Pode pular mais um? Isso, desde os anos 70. Ela começa, os anos 70 são interessantes para a gente, principalmente pela virada de 69 para 70.
Nesse período, você tem os chamados movimentos neopagãos, você tem os movimentos esotéricos, vocês têm uma disseminação muito grande da cultura lisérgica, Timothy Leary, Robert Anton Wilson e outras figuras fantásticas. O pessoal começa, a Wicca, que começa a se organizar como uma religião das bruxas, começam a explorar o arquétipo da bruxa como uma figura de poder. O pessoal que curtia druidismo e se interessa por algo que estava rolando há pelo menos 200 anos na Inglaterra, começa a popularizar, disseminar mais esse conteúdo. A questão do xamã, por meio das obras de Carlos Castaneda, se torna mais popular, mais acessível. E lá no estado de Washington, nos Estados Unidos, uma jovem chamada Goddess Rosemary, é o nome artístico dela, né? Ela trocava correspondência com muitas pessoas que encontravam intuitivamente na figura do vampiro um arqué, uma figura de poder, algo que transmitia sentido, que transmitia pertencimento e que permitia que eles estabelecessem um diálogo. E ali nesse diálogo eles encontravam uma espiritualidade muito forte, uma possibilidade de reunir todos aqueles conteúdos que você experimenta como dispersos em você. Sabe aquela sensação do vazio no peito, que todos nós sentimos algumas vezes por dia ou no decorrer da vida? Eles experimentavam essa sensação e nessa arqué do vampiro, eles dialogaram, eles perceberam ali uma alegoria para algo chamado espírito caçador. Você mergulhar nas suas profundezas e descobrir ali, como a gente pode dizer isso? Você descobrir que aquele vazio no peito não era apenas o caos, a escuridão, ou a unha suja de Deus, ou o demônio te puxando para baixo. Ali, na verdade, a escuridão, o vazio, era a mesma sensação que você tinha diante do horizonte. Aquilo era uma luz mais clara que todas as luzes que você pudesse contemplar com os seus olhos, e logo você passava a enxergar. Enxergar você não precisa dos seus olhos. Enxergar é até onde alcança o seu imaginário. Os renascentistas chamavam isso de uma jornada através do mundus imaginalis. Um árabe que eu adoro, chamado Ibn Arabi, chamava isso, ele também nomeava, na verdade a ideia de mundos imaginários parte dele. E esse pessoal começa a descobrir essa sabedoria da Renascença e começa a traduzir isso para a sua época, para os seus meados dos anos 70, né? E assim a gente tem o começo de uma comunidade que vem se desenvolvendo há quase 50 anos, com vários focos. Mas o mais interessante deles, eu vou citar os dois principais, que foram os que permaneceram mais firmes, mais coerentes e cujo trabalho influenciou diversas linhagens, diversas ramificações. Pode pular mais um. E ambos começam na metade dos anos 70, esse diálogo com o arqué, com o arquétipo vampiro, né? São eles Goddess Rosemary Sarrasra, que é a fundadora da dinastia Sarrasra, que eu orgulhosamente faço parte, já faço parte há bem mais de uma década, junto com a minha esposa, Chendra, que está aqui com a gente, e com mais um grupo de iniciados e adeptos que vem se desenvolvendo aqui no Brasil. A dinastia Sarrasra começa em meados de 1975, 1976, no estado de Washington, nos Estados Unidos, inicialmente como um coven chamado Black Rose. Depois, nos anos 80, a Zenith Nadir Society, ZN Society, onde eles levam o que acontecia nesse coven para uma escala maior. Então, eles passam a divulgar a sua cosmovisão, a sua espiritualidade, através de um circuito de eventos e rituais considerados underground na região do Soho, em New Jersey, Nova York e em vários outros estados americanos. Esse mesmo conteúdo vai chegar na Inglaterra e vai se ramificar por mais países. E na década de 90, finalmente vem o nome que a dinastia se torna conhecido, que é a Sarrasra. O nosso outro foco desse diálogo com o arqué, com o arquétipo vampiro,
é o oficial do exército norte-americano Michael Aquino. Inicialmente ele foi membro de um grupo bastante singular, bastante peculiar, conhecido como Church of Satan, fundado por um cara chamado Anton LaVey. Talvez você já tenha ouvido falar. É o que eles chamam de um satanismo pop. Era um satanismo que não tinha um culto a Satã propriamente dito, mas tinha suas bases no que a gente pode dizer, em uma filosofia de vida com doses maciças de narcisismo e de hedonismo. Tanto que a filha de Anton LaVey se desligou desse grupo por não aguentar mais essa falta de lida com o vazio do próprio grupo, né? E o nosso colega Michael Aquino, em 1975, ele também já não aguentava isso, ele se desliga e forma um grupo chamado Temple of Set, Templo de Sete. E nesse grupo, formado por vários magnatas, por várias pessoas interessantes dos Estados Unidos, ele funda um grupo chamado Order of Vampire para explorar esse diálogo com o arquétipo do vampiro e vão desenvolver um conteúdo próprio que vai alcançar inúmeras ramificações, mas que basicamente não vão acabar se diluindo ou se misturando no que a gente chama hoje de comunidade vampírica internacional. Eles acabam formando um paralelo, um grupo muito próprio, um segmento muito próprio, muito particular deles, que vai acabar caindo até mesmo em alguns movimentos de extrema-direita, em alguns movimentos ligados ao Inner Circle e o black metal norueguês, e vai ter alguns desenvolvimentos ali peculiares, singulares e particulares deles. Eu me foco no meu trabalho, tanto como pesquisador, como liderança do Círculo Strigoi, atualmente liderança internacional da dinastia Sahasra, em mostrar a comunidade vampírica que se derivou da Sahasra, em mostrarmos o aspecto criativo, o lado que a gente pode chamar de pagão, nossos vínculos com o hermetismo, com a capacidade de tomarmos esse diálogo com o vazio. Diante do vazio e da vastidão, nós descobrimos nossas próprias insuficiências. Nossas insuficiências nos revelam pequenos ressentimentos, tanto de coisas da vida da gente, quanto ressentimentos com a natureza, com o cosmos e coisas maiores. E a gente considera o ressentimento uma forma de parasitismo. E parasitismo é algo que a gente busca espreitar e eliminar da nossa vida, da nossa existência. E a gente acredita que o diálogo com o vazio, com a escuridão, com o caos, com o dragão, serve para ganharmos proeficiência e nos aventurarmos através do desconhecido, através de podermos deixar esse nosso eu diurno, esse eu cheio de certezas, cheio de convicções, onde a gente possa dependurar de vez em quando esse eu naqueles galhos da mesma árvore que dependuravam no norte da Rússia e percebermos algo maior, possibilidades de cada um de nós, mensurações, rastros, trilhas, espreitas daquilo que carregamos na gente, mas que estranhamente a gente acaba dizendo que é sempre culpa de algo, é sempre culpa de alguém, e temos que agir em nome disso, daquilo, ou de alguém, e a gente normalmente fica cego ao redor desses naturalismos, dessas paisagens mentais que a gente vive, e aí a gente acaba se parasitando ou ainda sendo parasitado por pessoas que percebem isso na gente, aí a gente cai num ramo de toxicidade espiritual muito grande. Vamos ao próximo? Ah, sim. Ah, claro. Bom, aqui a gente mostra um pouco das dimensões de onde tem alcançado a dinastia Sahasra através do mundo. Pode avançar para o próximo. Sim, aqui a gente fala sobre a comunidade... Ah, só volta. Tudo bem. A comunidade vampírica internacional se desenvolve há quase 50 anos, principalmente no hemisfério norte. Há 16 anos eu trouxe esse conteúdo, semeei esse conteúdo aqui no Brasil, na América do Sul e Portugal, através do meu trabalho com o portal redvamp.com. Em agosto de 2019, celebramos 16 anos dessa atividade, com muitos grupos de estudos, com mais de 500 eventos já realizados, programa de rádio, de web radio semanal, amplo conteúdo em vídeo, 8 livros publicados e um grupo de pessoas
maiores de idade, naturalmente, que estão em todos os estados brasileiros e encontram em nossa comunidade possibilidades de se desenvolverem espiritualmente, artisticamente, criativamente, com grandes resultados bastante expressivos. Vamos para o próximo. Bom, aqui basicamente nas imagens a gente mostra fotos do nosso grande evento anual chamado Carmila, Noite de Gala Sombria, onde a gente celebra os aspectos criativos, a gente celebra as lições, as aquisições de força e de habilidade para vivermos mais e mais dentro dessa cosmovisão. É interessante sempre falar que a cosmovisão vampírica, ou melhor, a comunidade vampírica internacional tem dois frontes principais, um chamado fashionismo vampírico e o outro cosmovisão vampírica. No fashionismo, ele é aberto para as pessoas que curtem esse diálogo com o arquétipo vampiro na forma da arte, da ficção, da criação de conteúdos, de poesias, romances, pinturas, quadrinhos, romances, e elas encontram esse diálogo, elas gostam de se vestirem de vampiros em eventos, elas gostam daquela atmosfera. E ali a gente tem pessoas, eu costumo dizer, dos 18 aos 88 anos que frequentam nossos eventos, simplesmente pela atmosfera, pelo cenário, para encontrarem pessoas que partilham de amor por tudo isso. E nós temos a vertente da cosmovisão vampírica, que é essa vertente de espiritualidade e talvez de religiosidade para alguém que tem uma espiritualidade muito singular e também uma mística muito própria. Pode pular. E, bem, a gente tem a romance nesse meio, um tema romance, as pessoas ainda se declaram uma para as outras, estabelecem relacionamentos, seja relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade que atravessam décadas. Há uma questão de irmandade muito grande em todas as pessoas, sejam da cosmovisão ou do fashionismo, bastante interessante. E nós nos guiamos por um viés renascentista, pré-moderno, onde virtudes silentes, né? A gente tem uma certa aversão a sinalizadores de virtudes, né? Nós nos orientamos nossa jornada através do longo e aveludado manto negro da noite, da vida e do vazio, da escuridão e do caos, usando de virtudes silentes, fazendo elas nascerem como a coragem, a força, a prudência, temperança e resolução com as escolhas que nos permitem deixarmos aquelas encruzilhadas que nos colocamos na vida, rompermos com aquelas naturalidades da paisagem mental e tomarmos decisões que nos permitam determinar sobre aquilo que nos determina, avançarmos, espreitarmos e caçarmos, pegarmos nas unhas o que as pessoas chamam de demônios, outras chamam de padrões de comportamentos nocivos da gente mesmo, e nessa espreita, nessa caçada, através disso, encontrarmos nossos próprios pontos de força, nossos próprios pontos de desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Pode avançar. Nesses quase 50 anos, uma conclusão comum que nós temos, principalmente na cosmovisão vampírica, é que ressentimento é sinônimo de parasitismo para todos nós. Esse ressentimento sempre nos leva e alimenta uma espécie de contra-inteligência na gente e geralmente nos prende a pulsões que só anseiam retornarem ao estado anterior à sua existência. Pulsões que geralmente nos levam a atitudes excessivamente materialistas, excessivamente limítrofes, que excessivamente nos colocam exatamente naqueles pontos e naqueles lugares que nós não aguentamos mais que se repitam, naqueles ciclos viciosos. Então nós espreitamos e procuramos meios na cosmovisão vampírica para encontrarmos esses nós, reconhecermos a força que tem ali e transformarmos isso em algo que possa nos ser útil. Bem, também esse vazio é como a gente chama a sede de espírito ou a fome de alma, que vocês tanto ouvem falar do vampiro em busca do sangue. Para nós, o sangue, escrevemos com S maiúsculo, entre aspas, não tem a ver com nenhum tipo de sangue orgânico, tem a ver com a busca pelos que os alquimistas chamavam de elixir rubeus, o pessoal que aprecia a mitologia, os mitos do Santo Graal, do Prexiox Sanguine.
tem a ver com você encontrar aquilo que permita você diluir tudo aquilo que te separa, tudo aquilo que te dilui, tudo aquilo que te dualiza e te limita e que te prende nesse ciclo vicioso de ressentimentos, amarguras e encontrar culpa em terceiros ou ainda fazer uso de desculpas e causas para você exercer sua agressividade em terceiros, sua intolerância, mascarando a sua impotência. Então nós vamos contra tudo isso e procuramos meios de fazermos uso dessas forças. E um desses ciclos que a gente aprecia bastante, a gente adota conteúdos, embora admiremos a jornada do herói, existem escritos de um psicanalista norte-americano chamado Rollo May e um outro chamado Stephen Diamond, que desenharam o que a gente chama da jornada daimônica. Uma jornada que é encontrada com muita ênfase e muita força nos escritos dos poetas malditos e dos escritores românticos. Ela é comparada com um eixo vertical, onde você tem o nous, o intelecto, o celeste, aquilo que pode te libertar, aquilo que vai fazer você esquecer o seu eu, e uma polaridade inferior que vai colocar o seu eu como a coisa mais relevante, mais importante, que você não pode se desapegar de nenhuma maneira. E ao redor desse polo vertical, horizontal, temos um eixo horizontal, e você pode comparar eles com o ciclo das 4 estações, sendo a primavera o momento da inocência, a virada do outono para o inverno, ou ainda o solstício de inverno, um momento mais sombrio, mais dualizante, mais separador, onde você precisa encarar o desconhecido, lidar com o vazio, para você poder renascer quando o inverno passar. Pode ir por último. E, enfim, para a gente concluir, né? Espero estar dentro do tempo. Eu trago para vocês, quando você lida com a escuridão nos moldes da cosmovisão vampírica, você lida com o que Robert Graves e muitos outros mitógrafos da primeira metade do século XX deixaram escapar ou nomearam como a deusa negra. A deusa negra, ou simplesmente a nossa imaginação noturna, é a expressão mais antiga da vampira e da bruxa contemporânea, aquela que vem trazendo sonhos e desejos, que sufocam e atemorizam os menos hábeis, os menos aptos, por não lidarem com os sentimentos que carregam no peito. Já para os indomáveis e os artistas de todos os tempos, esta é a deusa que traz inspiração, alento e abrigo, pois estes não são estranhos na terra do amor, dela, que a todos acolhe, e as distinções e terrores que assombram a escuridão, o caos, o vazio, ou até mesmo sua lida com a deidade, são apenas manifestações do seu eu, do ego para outros. Eis nosso selvagem jardim, e nesse furor poético compartilhamos com vocês algumas visões que temos na comunidade vampírica do Brasil e também na comunidade vampírica internacional. Para nós, o termo do dragão, que alguns devem ter visto no meu novo livro, vem de derkain, do grego, que significa enxergar claramente, ou ainda claravisão, para alguns também clarividência. Volta 2... ok. Sim, esse é o novo livro, Deus é um dragão. Deus é enxergar, Deus é a claravisão, é a compreensão que a realidade é feita de múltiplas camadas, matrizes, frequências, e nós espreitamos e desvelamos cada uma dessas camadas, inicialmente por meio daquilo que a gente encontra na gente, dos nossos tropeços, de tudo aquilo que a gente continua insistindo que é sempre culpa de algo, de alguém, e a gente coloca essas responsabilidades na mão de outros, sendo que a gente deve trazer isso para a gente, fazermos algo a respeito, pois é ali que está aquilo que os grimórios medievais chamavam de forças de movimento ou de demônios. É ali que está a força que você pode realmente exercer alguma mudança na sua realidade imediata. É assim, Andréia, que a gente caminha naquilo que a gente fala na cosmovisão vampírica.
Vai na gravação. Opa. Estando? Lorde A. Nos dias atuais, como a cosmovisão vampírica, assim, nos dias atuais, como a cosmovisão vampírica pode influenciar o nosso desenvolvimento pessoal, como conhecer o nosso vazio interno e não temer ele através dessa visão? Boa. Pode estar aqui, cara. Boa. Bom, primeiro que o vazio interior, a gente não precisa procurar por ele. A gente só precisa bobear que ele aparece. Você encontra o vazio, você encontra o mal, você encontra o caos, você encontra a escuridão, você não precisa ir atrás dela. Você encontra ela quando você bobeia. Nossa vantagem da cosmovisão vampírica é que a gente não teme. Ou, na verdade, a gente teme. Eu até vou mais além e colocaria, eu acho que a gente até tem uma certa reverência. A gente não cultua isso, mas eu posso dizer que eu vivo isso. Quando esse vazio aparece, você explora. O que está me causando isso? Por que eu me sinto insuficiente diante do fulano da minha sala de aula? Por que eu me sinto mal na presença daquela pessoa do meu trabalho? É porque essa pessoa está me sugando energias. Ok, isso é para amadores. O que essa pessoa te provoca de insuficiência? Por que essa pessoa provoca insuficiência? Porque você já odeia essa pessoa. Isso que você odeia talvez nem esteja na pessoa. Claro, tem gente que talvez tenha. Mas os grandes problemas da gente estão na gente, a gente não consegue lidar com eles, a gente se sente impotente, a gente se sente vazio, a gente se sente insuficiente. E ao invés de tirar lições, encontrar medidas para se conhecer ali, a gente fala que está no outro. A culpa é do outro. Então a cosmovisão vampírica, assim, ela é fatal nesse sentido. Você sente o vazio, você experimenta isso, ao invés de você se sufocar, cair ali, até você esquecer, até você pirar naquilo, se tornar intolerante, começar a perseguir um inimigo exterior ou ficar correndo atrás do próprio rabo, ela já atua para te dar uma direção, um sentido. Ferramentas. A gente trabalha com um eixo vertical, um eixo horizontal. Para quem aprecia esses temas, a gente aprecia muito um tema chamado a Runas e a Cruz Rúnica, desenvolvida por Johannes Bureus, na Suécia do 17, que dá uma menção, dá uma direção bem interessante, dá, como eu posso dizer, uma bússola para trabalharmos aquilo que nos dá completude, mas antes você precisa enfrentar aquilo como aquilo que te drena, aquilo que te provoca a insuficiência. Sim. Marcelo. Testando? Beleza, está dando. Você tinha falado sobre verdadeira vontade, e nessa hora você apontou para a esfera de Tiferet, naquele modelo da árvore da vida. Quero te fazer uma pergunta. Nos dias atuais, também para a vida prática, como entender os arquétipos solares, os arquétipos de Tiferet, pode ajudar a desenvolver o nosso eu pessoal? Como entender esse arquétipo solar faz a gente vencer? Na verdade, todo mundo aqui já conhece essa estrutura da árvore da vida, porque ela está presente em todos os filmes grandes clássicos de Hollywood, de cinema, e também, mais incrivelmente ainda, em praticamente todos os livros de autoajuda que vocês puderem imaginar, eles seguem ali a árvore da vida. Ela é um diagrama de lógica, né? Depois você consegue colocar para mim aquela árvore? Então ele funciona muito como uma checklist da sua vida prática. Então quando você começa a meditar e trabalhar, geralmente por que os judeus foram muito perseguidos? Todo mundo queria saber qual era o segredo dos judeus, como é que funcionava. Mas basicamente o que acontecia é que quando o cara chegava numa cidade, dava 2 anos e o cara estava rico. E a família dele estava estudando e o cara estava empregado e que estava tudo certo. E aí todo mundo olhava para aquele judeu e falava, porra, como é que o cara consegue se dar bem? Mas é que onde você está enxergando uma esquina, o cara está enxergando uma padaria. Então você trabalha aí com uma ordem pronta de raciocínio. Então enquanto você sobe dentro da árvore da vida, né, lembra que você começa como um profano, depois um aprendiz, um companheiro, um mestre. Você, ao mesmo tempo, quando você faz a sua criação,
você começa de cima para baixo. Então vou dar uns 5 minutinhos, vamos te explicar como é que isso funcionaria, né? Então a primeira esfera lá em cima chama Keter. Ela é o todo, o universo. E ela pode ser usada, esse exemplo que eu estou passando, para qualquer coisa que você vai fazer da sua vida. Vamos supor, tem uma pergunta que eu gosto de brincar, que fala assim, o que vocês podem jantar amanhã? Então essa segunda esfera, Rockmar, ela é a sabedoria de Deus, ela é toda a possibilidade do universo. Você fala, ok, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, o que você pode jantar amanhã? Parece uma pergunta idiota. E se eu falar para vocês que a gente está em São Paulo, amanhã você poderia chegar em qualquer cardápio de qualquer restaurante aleatório da cidade e jantar. Nada te impede de pegar um endereço qualquer, andar ao léu, chegar no primeiro restaurante que você vê, abrir o cardápio, apertar e... Então são infinitos. Então se Keter é infinito, a sabedoria já é quase infinito, mas é um número assim com muitos milhões de zeros. Porém, a gente vai ser limitado na terceira esfera, que é Binar, que é o entendimento. Então você não consegue tomar uma decisão com base em algo que você não entende. Então nós somos todos prisioneiros, a gente brinca, fala que somos prisioneiros de Saturno. Então você nunca pode tomar uma decisão além do que você tem capacidade de compreender. E aí eu tenho uma historinha que eu sempre conto que é sensacional para explicar isso. Estava com a minha filha, ela tinha uma outra amiguinha, elas estavam treinando por uma redação. E aí a menina de 6 anos perguntou assim, como que era o seu casamento perfeito? Ela falou, porque quando eu me casar, eu vou casar com um menino que eu gosto muito, e aí nós vamos viajar de lua de mel para a França, e nós vamos para Paris, e nós vamos no melhor restaurante de Paris, e aí o melhor chefe de Paris vai fazer batata smileys e hot dog para a gente jantar. E aí você compreende o entendimento. Que você não é capaz de tomar uma decisão além do seu muro, além eles chamam de chat, além da sua cerca. Então para ela é isso. Mais tarde, quando ela crescer, ela vai descobrir que a última coisa que o chefe Paris faz é batata smileys. Mas dentro do limite de mundo daquela pessoa, ela só pode tomar decisões baseadas no que ela sabe. Então, essa esfera aqui do meio é Da'at, que é o conhecimento, é o abismo que o Crowley falava de abismo. Ele fala, tudo aquilo que você não entende cai no abismo da sua ignorância. Então, por exemplo, se eu estivesse dando essa palestra em russo, vocês não entendem porra nenhuma, vocês iam fazer assim e vocês iam sair daqui e não iam ter aproveitado absolutamente nada. Tudo que eu falasse caía no abismo. Então vocês não têm o que a gente chama das chaves, né? Aqueles 2 caminhos ali de cima são as letras hebraicas Aleph e Beit. Então elas formam o alfa e o ômega, Aleph e o Beit. Juntas, o alfabeta, ou em português, o alfabeto. Então se você não tem o alfabeto para compreender o universo ao seu redor, você não consegue sair da ignorância. É a mesma coisa que eu te dou um manual técnico para te ensinar a ganhar na loteria, só que está em húngaro. Dançou. Então, primeiro você precisa entender o universo ao seu redor para depois compreender a informação que vem. E você sabe que quanto mais pergunta você faz, menos você sabe. Tipo, se hoje você fala, vou fazer cerveja artesanal. Aí amanhã você vai descobrir que tem 200 tipos de filtro, 500 ervas, 800 tipos de destilador, mais um não sei o que lá. Aí você fala, pô, cada porta que você abre tem 20 portas. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada. O Alan Moore falou que o seu conhecimento é equivalente à espuminha da onda da praia. E o mundo real é um oceano de profundidade. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe que existe coisa que você não sabe. Um professor de cabala, uma vez eu perguntei, quanto tempo demora para aprender cabala? Ele falou assim, algumas vidas. Que a gente nunca vai conseguir enxergar o universo inteiro. Então, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Por isso que você vai ter aquele axioma máximo que ele fala assim, só sei que nada sei. Uma vez que você tomou uma decisão, você vai estar limitado no que você entende. Então, na minha pergunta de novo, o que você pode jantar amanhã? Você nunca vai poder comer cachorro frito. Mesmo porque o restaurante que tinha na Liberdade, a polícia fechou. É uma brincadeira. Você jamais vai pensar em jantar num restaurante que você não sabe que existe.
Do mesmo jeito que você não planeja suas férias viajar para uma cidade que você nunca ouviu falar. Então, primeiro você precisa ir no Google, arrumar um negócio, adquirir conhecimento, do conhecimento você adquirir entendimento, do entendimento você faz alguma coisa. Então você tenta já entender o mundo o máximo que você pode. Aí você vai descer para o segundo mundo da criação, que é o mundo do rigor e da misericórdia. Então Júpiter lida com o planejamento e Marte lida com o rigor. Então a gente fala, onde a gente pode jantar amanhã? Vocês concordam que, teoricamente, você pode pegar um avião? Aliás, a gente pode jantar em qualquer restaurante de São Paulo amanhã. Pedir qualquer prato. A gente também pode pegar um carro e ir até Campinas, porque eu estou falando amanhã. Ou até Minas, até dá para chegar em Belo Horizonte. Ou se eu pegar um avião, eu posso ir até Fortaleza. E aí eu posso comer uma lagosta lá. Aí você vai olhar e falar, por que a gente não vai fazer isso? A gente tem que tirar tudo isso aí também do nosso plano. Você fala, pô, eu vou gastar, sei lá, R$2.000 nessa brincadeira, 3.000, não sei quanto custa uma passagem de hoje para amanhã. Então entra aqui o rigor marciano. Então, planejamento e rigor. Dentro da alquimia, a gente trabalha com virtudes e defeitos, que na igreja eles chamam de pecados. Então, a virtude de Júpiter, caridade, o defeito, a gula. A virtude do planejamento em hebraico é uma palavra só. Resed quer dizer planejar, fartura, prosperidade, caridade e misericórdia. Que eles entendem que isso é uma coisa só. Né? Então, se você planeja, você não tem como errar. É o sniper, ele vai planejar, ele aperta o gatilho e resolveu o problema. Ao passo que do lado de cá a gente vai ter Thor, Ogum e aqueles deuses da porrada, que é os deuses de guerra. Você vai batendo cabeça até você conseguir fazer. Já ouviram o ditado assim, quem não planeja faz 2 vezes. Então, equilibrando isso aqui, você consegue chegar na beleza. Você fala, provavelmente amanhã eu vou ir em casa que tem uma pizza que sobrou, eu não vou gastar dinheiro, tarará, etc. Então você chega na beleza. E essa beleza, ela representa, entre aspas, o melhor que dá para fazer hoje. É o que tem para hoje. Claro que você chega em casa e lembra assim, putz, a vida, amanhã é meu aniversário de casamento da Sheindra há 20 anos, eu preciso levar ela num lugarzinho mais ou menos, né? Aí você tem que adquirir mais conhecimento de Da'at, e aí fala, puta, vou levar ela no restaurante Terraça Itália. Opa! Mas não tenho dinheiro. Mas eu tô com dívida no cartório. E aí você vai circulando. Por isso que ali em cima é um círculo. Então você circula ao redor de Da'at. Você tem um Anki aí de desenho? O símbolo do vampiro é um Anki. Vocês já viram aquele que é uma esfera em cima e a cruz embaixo. O Anki é um macrocosmos, você vai tomar essa decisão até chegar na beleza. Essa figurinha aqui, né? Então, quando você fizer tudo essa coisa, você vai estar na beleza. Isso pode ser aplicado para o que você imaginar da tua vida. Você vira e fala, imagina que você é um cineasta que tem que fazer uma proposta de propaganda de pasta de dente amanhã. Então você pode fazer o quê? Qualquer coisa. Enquanto você está na sala de briefing, você pode falar as maiores baboseiras absurdas que você imaginar, mas uma hora você vai ter que apresentar o projeto para o seu cliente. E aí você vai ter planejamento e custos. Você fala, pô, minha propaganda de pasta de dente tem o Brad Pitt, a Angelina Jolie, ele acorda, escova os dentes, tá? Aí o cara fala, mano, não tem dinheiro. Aí você fala, putz, então vocês vão fazer... E aí você vai circulando ali até achar o melhor que dá para fazer, que é a beleza. Então, uma vez que você chegou no centro da árvore Tiferet, que você falou, você consegue fazer isso. Por isso que quando a gente conversa muito, eu tenho muito contato com a comunidade judaica, você nunca vai ver um judeu fazendo nada nas coxas. Ou ele não faz, ou ele vai fazer na perfeição. Porque ele vai estudar tudo. É o melhor jeito de fazer? É onde eu vou gastar mais dinheiro? É onde eu vou gastar mais tempo? O que eu faço? É como um verdadeiro checklist da vida. Então você pode usar isso para comprar um apartamento, fazer um curso. Tudo que você quiser, você vai seguindo esses passos mentais. E aí você chegou no melhor ali na beleza, em Tiferet. E aí nós vamos manifestar isso. Então você fala, aqui a gente vai ter a razão, a emoção. Então a razão é o poeta. E a emoção é a musa inspiradora. Aqui nós temos o ventre, que é a mãe, Yesod, e finalmente a criança, o reino, que é Malkut, que é o mundo físico.
Então você tem que juntar os dois. O poeta sozinho faz o quê? Porra nenhuma. Ele fica olhando pro papel e nada acontece. A musa faz o quê? Museia. Ela fica parada lá. Não acontece nada. Se você conseguir juntar os dois, você vai produzir uma criança, que pode ser um projeto, o seu filme, a sua pasta de dente, o seu quadro, o seu almoço, qualquer coisa que você puder imaginar, e finalmente você vai ter um resultado. Então, basicamente, quando você fala de árvore da vida, a gente está falando aí de um sistema de checklist mental, que os judeus já vêm de fábrica. Os caras estudam isso na Torá desde criancinha. A gente que é ocidental, a gente tem que ficar aprendendo os métodos. Então você tem o Eneagrama, você tem os processos do quarto caminho do Gurdjieff, você tem vários filósofos que estruturaram esse caminho. O próprio segredo, né? Não fala que você tem que imaginar. Taranã. A Rosa Cruz tem, não sei se alguém daqui já é da MORC. Então eles têm um método similar. Então todos os sistemas dentro da maçonaria tem um também. Eles trabalham muito com isso. Então você vai projetar toda a tua vida e resolver. É a mesma coisa que quando me convidaram para fazer essa palestra, eles tinham uma ideia aqui que eles iam ocupar esse espaço das 8 da noite até as 10. Aí eles podiam fazer qualquer coisa, podia pôr uns dançarinos correndo, um cara equilibrando o prato e tal, mas ela decidiu que seria melhor pôr 2 caras falando. Aí ela foi pesquisar quem que eu conheço que pode falar sobre isso. Aí eles foram ver, trouxeram lá o Lorde A. Aí o Lorde A falou, puta, tem que chamar um cara de cabala hermética. Aí eles pegaram o melhor cara que tinha pra falar de cabala hermética, mas ele não pôde vir, daí eu vim. E aí tem custos e investimentos, então você planejou isso. Então precisava ver se a agenda dava, se não dava, se o cara cobrava, se o cara não cobrava, etc. E finalmente a gente chega no melhor que dá pra fazer, que ela fala assim, vamos ocupar essa noite com um cara falando sobre vampirismo e um cara falando de cabala hermética. Daí a gente veio. Então esse é metade do caminho. Tiferet. Ou seja, ela fez assim, o melhor que dá. Na cabeça dela estava perfeito. Ó. Agora tem a execução, que é a cruz. Que é o Jesus na cruz. Então aqui a gente tem que ter a inspiração e a execução. Então não adianta nada eu trazer um rabino que sabia tudo de cabala e o cara começar a falar, porque o Shai for Hash, pega e explica, e aí hash enfia no tete, aí vocês iam estar dormindo. Ou você traz um coach engraçado que vai ficar jogando, fazendo malabarismo, enrolando vocês, falando um monte de besteira, super alegre, super motivacional e não sabe porra nenhuma do que está falando. Então você precisa equilibrar alguém que sabe o que está fazendo e com inspiração. Aí a gente tem a fermentação, né, que é o que a gente está fazendo agora, e teoricamente Malkut, que é o reino, é o que a gente vai entregar para vocês, ou seja, um pouco de conhecimento. E nota que essa árvore ela é toda estruturada, assim, é uma árvore dentro de outra árvore. Ou seja, o 10 é 1 mais 0 que é 1. Então tudo que eu estou falando, que o Lorde já falou, vai entrar na cabeça de vocês lá em cima. E cada um de vocês é uma árvore com uma vivência e um conhecimento. Então vai ter gente amanhã que vai virar e falar, puta que pariu, eu devia ter ido ver o filme da Xuxa. Esses dois só falaram merda. E vai ter gente que vai chegar amanhã e falar, caramba, os caras falaram uns negócios muito loucos que abriu minha cabeça. Eu nunca imaginei que era um negócio assim. Então cada um de vocês vai ter um Aleph Beit, é o sopro divino. E cada um de vocês vai pegar essa informação que teve hoje, vai passar por ali e chegar no teu entendimento. E assim sucessivamente. Por isso que na figura da mitologia a gente usa muito a ideia do herói na jornada dentro de um labirinto. Então tudo que você adquire, tudo que você encontra, você está indo na sua peregrinação do labirinto. E o que é o monstro? É o Da'at, é a Medusa. Ele é o dragão. É a bruxa, o vampiro. O vampiro Thanos, o imperador, Voldemort. Darth Vader. Darth Vader. Então você vai reparar que vai ser... Da'at. Darth Vader não é sem querer. A coisa é tão feia no Star Wars que esse caminho... Aponta Yod para eles. Tem o caminho do rei, que é o meio. E o caminho do Santo Graal é aquele azulzinho lá do fundo. Esse que liga esses dois é o caminho da busca pelo Santo Graal. No Star Wars, você tem um Jedi, que vai ser o pica das galáxias, e ele precisa treinar com o mais pica da galáxia. E aí ele viaja até um lugar muito distante. Nas cartas de tarô, lembra que eu falei que o tarô é a letra hebraica e cada uma é uma.
é a carta do eremita. E a cor dela é um verde clarinho, né? Vocês vão ver que tem uma escala gráfica de cores aí. E ela chama Iod. E aí você vê que o Luke Skywalker, para ele pegar o grau de mestre Jedi máximo, ele tem que ir até um eremita, que é Iod é a menor letra do alfabeto hebraico. Ela parece uma vírgula, assim. Não sei se alguém tem essa. E ele encontra um cara que é pequenininho, verdinho e chama Yoda. Então você vê que o cara colocou tudo que ele tinha de cabala dentro do Star Wars. Por isso que Star Wars é mais forte que uma religião. Star Wars é uma religião, travestida de filme de nave espacial. Toda a estrutura do herói está dentro deles. Lembra que eu falei de Marte? A gente tem aí a ira e a disciplina dentro do rigor. E no Arcano você tem o carro. Quem é que pilota um carro e tem um outro amiguinho que é um monstro do lado bravo? Han Solo. Então a própria energia do guerreiro tem a ira do lado e ele tem a carruagem do episódio. Então quando você estuda Star Wars, você consegue entender essa estrutura. Eu já fugi um pouquinho, né? Mas diferente é isso. Quando você faz o checklist, você tenta chegar no melhor que dá para fazer. E se você repetir isso ad infinito, você tende a errar menos. Então essa que é a lógica de você trabalhar dentro da árvore. Bom, obrigado aos palestrantes. A minha pergunta vai para os dois, na realidade, mas acho que mais para você, Lorde A. Opa! Entendendo um pouco sobre a questão da cosmovisão vampírica e essa análise o desnudar do eu e a análise própria, e você olhando para o negro, para o abismo, e todas as outras menções que você fala, dragão, o sangue, o vampiro, e considerando que essas figuras têm uma... Eu entendo que está dentro do ambiente underground, faz parte desse ambiente, né, na realidade, mas... E aí, na linha da primeira pergunta, essa ressignificação ou redescoberta da significação destes termos e utilizar estes termos dentro dessa cosmovisão para um crescimento pessoal, ele não pode, de alguma maneira, ou como que se faz para que a pessoa, ao invés de caminhar para essa escuridão que na realidade é uma grande clareza dentro de si, ela não caminhe para a própria escuridão e dentro da sua própria perversidade interna e acaba entrando num hedonismo tóxico e não na vivência do eu próprio. Não sei se ficou muito claro. Uau, complexo, né? Gostei da pergunta. Então, essa é uma questão muito boa, inclusive bastante delicada, né? Eu acho que todos nós, eu vou falar em termos de quem trilha a cosmovisão vampírica, né? Todos nós temos momentos que a gente tem uma bússola muito boa, a gente tem boas medidas, uma visão bastante clara, que a gente sabe organizar, a gente tem uma noção de para onde a gente está indo, qual é o oposto daquilo, o que está regendo aquela espreita, aquela busca. E, às vezes, a gente perde essa noção. Quando a gente perde essas medidas, a gente cai nessa perversidade que você falou. Não é uma coisa assim, caí na perversidade, vou me acabar na perversidade. Não, você vai mergulhar no que eu te falei, você vai cair naquela questão do eu. Você vai começar a se agarrar, a ficar só pegado ao eu, ao imediatismo, a um materialismo bastante tosco. E uma hora você vai se sobrecarregar e você vai cair em si. Se você não cai em si, acontece alguma coisa à sua volta, alguma situação pessoal, alguma situação profissional. Eu nem vou entrar em termos espirituais, que você vai quebrar a cara e você vai enxergar que você mesmo se perdeu nesse rumo. Acontecem coisas que te levam a chegar nessa conclusão, a você perceber. Há outros momentos que a gente, quando isso vai ficar interessante. Eu acho que, quando eu falo em escuridão, a gente assume que, sim, estamos um tanto quanto perdidos.
Talvez por estarmos perdidos, a gente evita muitas convicções ou muitas certezas absolutas sobre eu sei o que é melhor, eu sou um rei de uma dinastia vampírica, eu sou um magista elevadíssimo, não, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho um anjo sagrado comigo, eu tenho um demônio, eu tenho um dragão, etc. e tal, eu sou filho de uma deusa, filho de um deus e tal. E quanto mais a pessoa vai para esse rumo, a pessoa está caindo no eu, está caindo no ego, está descendo de volta para aquele eixo basal. E uma hora ela quebra a cara. Então, eu particularmente, né, quando pego uma pergunta muito complexa, eu gosto de me sentir um pouco perdido ali, um pouco, nossa, não é uma questão simples de resolver. Mas eu tento me ater a esse rumo que vai aparecendo, a esses contrastes, tem alguma coisa nesses contrastes, alguma coisa nesse eixo vertical, e eu vou seguindo para onde me parece o lugar mais interessante nele. Então, sim, você pode cair, você cai incontáveis vezes na vida, até o momento que você levanta de novo. Você volta a olhar para cima e para de olhar tanto para a própria perversidade. É mais ou menos por aí que eu tenho experimentado, que eu já vi algumas situações nesse caminho, nessas últimas 2 décadas. Consegui? Que bom. Boa noite. Parabéns aos 2 palestrantes. Na verdade, é uma pergunta que eu acho que vai para os 2. Eu percebi que há ligações da cabala com o vampirismo. Vocês vão falando, sim, é isso, é isso. A pergunta é direcionada aos 2 e eu acho que está mais ligado à noção da, vamos dizer assim, de uma perspectiva de como é visto a espiritualidade ou a religião. Vocês concordariam em dizer que em comum com os 2 há um mistério? E aí as espiritualidades ou a religião são uma interpretação, às vezes diferente, desse mistério que está lá, mas ele é o mesmo. Né? Tanto que foi citado em Jung e tal. Então, na verdade, a minha pergunta vai nessa direção. Vocês acreditam desse modo que não haveria uma certeza em uma religião, como, por exemplo, às vezes pregam o catolicismo ou as religiões mais ortodoxas, olha, essa é a doutrina, mas todas são válidas porque demonstram um sagrado de fundo. Você consegue me ligar? Tá. Então, eu posso responder fácil. É o que eu comecei a falar. Com a cabala hermética não faz a menor diferença. E você pode ser um completo ateu, materialista e não acreditar em nada. E aí você vai se pautar em exemplos. Você vai falar, poxa, ali, a figura... Você vai ter uma figura de um pai, né, uma figura de um treinador. Fala, pô, Carl Sagan, cara íntegro. Então, acho que se um cara vem e oferece ali uma propina, eu falo assim, o que Carl Sagan faria? Ele não aceitaria isso. E aí você seguia. Porque na cabala hermética, basicamente, o que você faz? Você vai ter essa estrutura moral, essa estrutura ética, essa estrutura espiritual composta de arquétipos. E esses arquétipos são moldáveis para a sua necessidade. Então você pode trabalhar desde uma criança e falar assim, olha, você não pode roubar por quê? Porque o papai Smurf não gostaria. E de repente a criança vai achar fantástica. Ou você pode pegar para um católico, lembra que eu falei que eles pegaram todos os santos e todos os anjos. Você fala, olha, cara, eu não vou roubar, porque o que Jesus faria? O que Maria Madalena faria? Então, quando você trabalha com isso, por exemplo, se você perguntar o que Jesus faria, era uma coisa. Mas se você perguntar o que São Jorge faria, era outra diferente, porque ele ia te descer o cacete. Então, cada um dos santos vai ter uma prisão. São Francisco trabalharia de um jeito. Então, cada um teria uma bússola de um determinado arquétipo do seu subconsciente. E a cabala hermética não é bem uma religião nesses termos de religião, porque você não é obrigado a seguir nada. Tanto que você pode ressignificar tudo o tempo inteiro. Você vai trabalhar com grandes arquétipos do inconsciente. Então, você vai ter lá um grande pai, uma grande mãe, um guerreiro, um rei. E você busca a figura do rei. Então, o cara... na imensa maioria, vai buscar Jesus, né? Não tem aquele o que Jesus faria. E aí você viu Jesus. Jesus é Tiferet, é o deus solar, é Apolo. Mas você pode usar o super-homem mesmo, Capitão América. Você não acredita em Jesus, mas pô, o Superman não ia decepcionar aqui, então eu sigo o meu modelo. E dentro dessa estrutura do hermetismo, você pauta seus guias por esse caminho
com o símbolo que você desejar. Então, na verdade, ele seria uma religião customizável, vamos falar assim. Então, você fala, pô, eu gostei do Islã, mas, putz, esse Maomé é meio carnificina, demais para mim. Então, eu vou pegar só a parte do sufismo que eu gosto e eu vou deixar a parte de casar com criança de 9 anos e matar os infiéis, que eu não curto muito. Por outro lado, essa religião católica é super gente boa e tal, mas ficar dando dízimo para pastor eu não curti. Então você pega e fala, pô, eu acho legal isso aqui, ó, Jesus é assim e tal. E o budismo? Pô, Buda é um cara maneiro, eu vou seguir isso aí. Então, na prática, quem estuda a Cabala Hermética, ele vai construir a sua própria religião. Que pode, inclusive, não ser uma religião, você pode se guiar por personagem de quadrinho. Você fala, porra, eu tenho que ter a integridade do Batman. Ou o Rorschach. Diante do terror, não renderemos a corrupção. Então, você se pauta. E nesse termo, você estaria acima de todas as religiões. Porque qual é a função final da Cabala Hermética? Se tornar uma pessoa melhor. Mais ética, mais íntegra, que traga alguma coisa de resultado prático. Então não importa se o cara vai ser um tremendo devoto, que o cara reza o terço 5 vezes por dia, ou o cara é um ateuzão que não acredita em nada. Se essas pessoas, no final da vida delas, elas tornaram o mundo melhor, elas se tornaram melhor. Na maçonaria a gente fala lapidar a pedra bruta, né, que é achar o cavalo dentro da rocha. Esquecer o eu. Esquecer, largar o eu, o egoísmo e tal. Você pode falar em, sei lá, se tornar o mago, achar um anel. Você pode pegar qualquer tipo de inspiração que você queira e utilizar isso como uma meta. Então ele é, como é que eu posso dizer? Como em termos de religião, ele é o mais plástico de todos. Ele é o Lego das religiões. Desde que o resultado final, você olha para trás e fala, puta, eu tô melhor agora do que eu estava antes. Então funcionou para você? Então tá certo. Alô, boa noite a todos. Boa noite. Aos palestrantes. Meu nome é Levi. A minha pergunta é para os dois, mas talvez caia mais para um que para outro. Tanto a Cabala, tanto a cosmovisão, tenta retratar, mostrar a miséria humana, porque essa é a minha visão com a palestra. Mostrar que, independente do que você planeja, pensa, a vida lhe impõe. Essa é a minha visão, essa é a minha pergunta. E, basicamente, o seguinte, mesmo que você diga em amor próprio, você só cresce conseguindo ter a misericórdia de amar o seu diferente. Uau! Adorei. Gostei do que você falou. Tá. Espiritualidade, intimidade com os seus danos cognitivos, com os seus pecados, com vazio. E com essa questão, você tem que começando achando em você as coisas. Isso permite você, ao menos de alguma maneira, se tornar um pouco melhor e ir além disso. Porque quando você começa a esquecer o eu, você começa a ver que há outras pessoas à sua volta. Há um custo seu para essas pessoas, para esse ambiente. Você tem aquela questão do desejo, ninguém escapa do desejo. Na cosmovisão vampírica, a gente tenta, pelo menos, temos um jogo de contrastes bem interessante, onde procuramos nos desvincular do objeto de desejo, da paixão, de algumas paixões. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em mysterium, né, expressões como mysterium, tremendum et fascinans, é uma expressão de desejo, é uma expressão extremamente erógena, erótica, e que provoca sensações nas pessoas. Você está lidando com o desconhecido, você está perdido. Você está tão perdido quanto quando você está amando, seja como eros, como ágape, como filia, ou então seja no sentido mais arcaico e mais antigo do amor romano, onde temos todos os termos vêm com a letra V, são usados no latim, e a gente tem expressões como o venerium, temos expressões como o charme para encantar, o venerar a amada ou o amado,
temos ainda mais variações dentro desse tema. Então, sim, eu acho que somos miseráveis, eu acho que estamos perdidos, eu acho que nosso corpo vive uma jornada de dissolução, mas até o dia que chega essa dissolução final, nós podemos experimentar essa sensação de estarmos perdidos e encontrarmos uma graça, uma visão mais clara que nos dê, pelo menos, nos traga um pouco de alento, de amparo e de sustento, de uma sustentação. Eu jogo por esse lado. Tipo, só a partir de quando você começa a trabalhar você vai começar a perceber que o outro não é sua extensão, não é sua continuidade, que o outro não é um objeto. E isso é muito claro para a gente na cosmovisão vampírica. Esse custo que nós somos para quem está ao nosso redor, para a gente mesmo e para o ambiente. E mais aprendemos a esquecer um pouco esse tal de eu, que é a fonte de quase todos os nossos problemas, para podermos encontrar esse outro lado, esse desconhecido, não sermos estranhos na terra do amor.